Tá todo mundo pensando no cálculo para Libertadores, eu sei que você também tá. É complicado, mas vamos tentar trazer esse cálculo aqui e te fazer explicar. O que o Fluminense precisa de fato para ir para Libertadores? Não é um cálculo que vai ficar mudando de rodada a rodada, só vai mudar lá pro finalzinho do Brasileirão. Baseado nos dados estatísticos anteriores e baseado no que o Fluminense pode fazer. Tá mais fácil, tá difícil ir para Libertadores? Vamos ver tudo isso sobre aqui nesse vídeo de análise. Peço que você deixe seu like aqui embaixo, você se inscreva aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral, sou estatístico não. Sou jornalista e sou tricolor. Você deixa seu like aqui embaixo, como eu já pedi, e comenta a sua opinião, até porque a gente vai fazer... Não são previsões, tá? Que a gente vai fazer aqui, a gente não vai fazer uma previsão e tal, não. A gente vai tentar achar aonde o Fluminense pode conseguir os pontos, tá? Deixando claro, isso aqui não é um simulador da reta final. Vocês sabem que o simulador, normalmente, o que eu fiz no ano passado e no ano retrasado, é quando faltam 10 rodadas pra acabar, e depois eu até atualizo, talvez, mas faltando 10 rodadas, eu faço ali o simulador. Beleza? Vamos embora, mas antes, se você quiser dar uma olhada em todas essas tabelas aí que eu vou mostrar, históricos, etc., tem no OneFootball, aplicativo de futebol. Lá você tem informação sobre o Fluminense, notícias, etc., e tem tudo isso, estatísticas também. Eu não peguei o print aqui do OneFootball, porque teria que pegar do celular, passar pro computador, todo aquele trabalho, mas você pode ter tudo isso lá, e se quiser até acompanhar junto aí, vendo o vídeo no computador e acompanhar pelo celular, pode acompanhar vendo numa plataforma ali até bem melhor, beleza? Baixa que o link tá aqui na descrição. Vamos embora então. Primeiro cálculo que a gente tem que fazer é o seguinte: quantos pontos o Fluminense precisa para poder estar na Libertadores do ano que vem? Deixando claro, Gabriel, o Fluminense precisa de 100 pontos, precisa ganhar todos os jogos e tal. Não, isso aí é o que a gente quer. O que ele precisa para estar na Libertadores, e o nosso cálculo hoje acredito que não seja para título, né? O nosso cálculo é para a Copa Libertadores. Bem, o cálculo que eu faço é o seguinte: desde que o Campeonato Brasileiro em 2016 passou a ser jogado com 6 vagas dentro dele para o Campeonato Brasileiro, ou seja, o Brasil passou a ter 7 vagas, pelo menos, para a Libertadores, nunca um time com 50% dos pontos ficou de fora da Libertadores. E eu vou te mostrar aí, ó, nas imagens, aí agora, Esse daí é o Brasileirão 2016, e a gente vai ver aqui o Atlético Paranaense com 57 pontos, que é 50% de aproveitamento, ó. Vocês estão vendo aqui, 50% de aproveitamento e 57 pontos. O Atlético Paranaense fazendo... Aqui, ó, vou até destacar aqui, ó, 50% de aproveitamento. Eu fiz um destaque bem bosta, mas ok. E o Atlético Paranaense está aqui em sexto. E o Corinthians, que foi quem ficou de fora, tá aqui em sétimo, tem 48% de aproveitamento. Isso daqui foi em 2016. A gente vai pro ano seguinte, para 2017, onde já foi G8. E por que foi G8, Gabriel? Porque os times que já tinham vaga para Libertadores ficaram entre os 6 primeiros, né? O Grêmio, o campeão da Copa do Brasil, 2017 acho que foi o Cruzeiro, né, e tal. Enfim. E aí o que a gente vê aqui é o seguinte: a Chapecoense com 54 pontos, 47% indo para Libertadores, o Atlético Mineiro com a mesma pontuação e não indo, né, mas com 47%. E aí um detalhe, mesmo que fosse só G6, algo que nesse ano não será, é garantido aí, a chance de não ser G6 eu diria que é de menos de 1%, por causa dos times que tem já vaga, né? O sexto colocado foi o Flamengo com 49% dos pontos. Então, 50% dos pontos aqui garantiria a quinta posição, como o Cruzeiro que iria para a Libertadores de qualquer jeito. A gente vem no ano seguinte, para 2018, onde a gente viu o G8 de novo, com o Atlético Paranaense e Cruzeiro. Esse aqui é um caso engraçado. O Atlético Paranaense em 2018 foi campeão da Sul-Americana. Na teoria, 57 pontos, 50%, deixavam ele fora. Por quê? Porque ele é o sétimo e ele não tinha vaga, ele teve vaga por um outro time. Mas por uma coincidência, né, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Em 2017, o campeão da Copa do Brasil deve ter sido outro. Eu tô confundindo aqui um ano com o outro. Mas enfim, em 2017, em 2018, o Cruzeiro, com 53 pontos aqui, não estava entre os times lá da frente, então não abriu a 7ª vaga. Ou seja, o Atlético Paranaense fez 50% dos pontos, foi para a Libertadores, mas não estava indo pelo Brasileirão. Foi o único desvio ali da conta. Mas ainda assim, a gente também pode inferir que o Atlético foi o 7º colocado e neste ano teremos G7.
Então, os 50% dos pontos garante a 7ª colocação. E aqui a gente vem para 2019, onde a gente viu o Fortaleza ficando de fora com 46% dos pontos, 53 pontos, e o Corinthians entrando com 56 pontos, 49%, né? Graças também ao Flamengo campeão brasileiro, né? Foi campeão da Libertadores também, e o campeão da Copa do Brasil também estar nesse meio inicial aqui. Bem, 2020, a gente vem para 2020, que foi o ano em que o Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, abriu mais vagas no Brasileirão, foi para 8º, né? Até o 8º teve vaga. O Fluminense estava aqui, ó, em 5º, classificou direto, mas a gente vem para o importante, o percentual. Ó, e o percentual aqui foi de 46% para o Atlético Paranaense eliminado, 53 pontos, mais uma vez ficando de fora, e o Santos com 54, ficando ali na rebarba, na 8ª posição, com 47% de aproveitamento. Ou seja, 50% de aproveitamento colocaria um time dentro da Libertadores. Então tá feito aí o cálculo, vamos nos basear em 50%. A gente viu que vários times se classificaram com menos do que 50%. E agora a gente vai tratar em pontos, né? Vários times se classificaram com 55, se a gente for ver, ó, Santos 54, Corinthians 56, Cruzeiro 53, mas era por outro critério, né? Mas foi o 8º com 53, Chapecoense com 54 e Atlético Paranaense com 57, foi um dos anos com corte mais alto. Então assim, entre 57, 56, 55 no máximo dá pra ir pra Libertadores, mas a gente vem pra um outro cálculo agora que é: Gabriel, tudo bem, mas como que o Fluminense, que hoje é 9º colocado e tem 33 pontos, vai fazer pra chegar a 57, Gabriel? Aonde que a gente vai arrumar esses pontos? Bem, aí é que a gente começa no nosso cálculo aqui, ó. O cálculo é o seguinte: a gente tem 33 pontos, perdão aqui que eu escrevi errado, 33, que esse era um cálculo que estava feito, na verdade, antes do jogo contra o Atlético Goianiense, né? A gente tem 33 pontos hoje. Para chegar a 57, a gente precisa de 24 pontos, que são basicamente 8 vitórias e 6 derrotas nos 14 jogos que faltam. Ou seja, o Fluminense tem que ganhar aí pouco mais da metade dos jogos. Óbvio, podem ser 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas? Podem, tal, mas eu tô colocando um cálculo básico. E lembrando, isso daqui não é uma previsão do Fluminense vai ganhar do Grêmio, vai perder do Palmeiras. Não. É aonde a gente pode arrumar essas 8 vitórias. E eu vou começar aqui pelo seguinte. Vou começar pelos jogos onde a gente não pode perder. Onde a gente perder vai significar ter que buscar ponto onde a gente provavelmente vai perder. Então, beleza? Não podemos perder pontos aonde? Obviamente, a gente tem que ter vitória contra a Chapecoense, tem que ter vitória contra Internacional e América Mineiro em casa, assim como a Chape em casa, tem que ter vitória contra o Sport em casa, eu tô focando primeiro nos jogos em casa, e aí a gente chegou a 4 vitórias que a gente tem que vencer em casa. Fora de casa, quantos times a gente tem a possibilidade de chegar lá e ganhar? Bem, eu colocaria o Bahia, mas o Bahia pode ter um contexto de rebaixamento, que vai dificultar um pouco mais o jogo. Eu jogo o Bahia um pouco mais pra frente. Agora, Grêmio e Juventude, o Fluminense tem que trazer pelo menos uma vitória desses 2 jogos lá no Rio Grande do Sul. Eu vou botar aqui contra o Grêmio, mas poderia ser contra o Juventude também, ok? De um desses 2 jogos aqui, o Fluminense tem que trazer uma vitória. Tem que trazer. E outra vitória também, que o Fluminense tem que arrumar, aí eu posso até subdividir, né? Como eu falei, entre o Santos e entre o Bahia. Um desses 2 jogos, o Fluminense tem que vencer fora de casa. Ok? Chegando a essa conclusão aqui, a gente chega a quantas vitórias? Chega a 6. Ainda faltariam 2. Há a possibilidade das 2 que eu falei. Bahia e Juventude. São 8 vitórias. Já com um nível de dificuldade maior. Vencer o Santos fora de casa, vai vencer Grêmio fora de casa, vai vencer o Bahia fora de casa. São jogos complicados. Até porque a gente olha onde a gente perder pontos é muito provável. Se a gente considerar que existem 3 times à frente que vão brigar pelo título lá, e esses 3 times são mais fortes do que a gente consideraria 0 pontos. Acho que é bom a gente não ter muitas expectativas de conseguir pontos, né? Contra Flamengo, contra Palmeiras e Atlético Mineiro.
Lembrando, isso aqui não é uma previsão. Ai, Gabriel, já tá se dando como derrotado pro Flamengo. Pô, cara, se você tá aqui com 10 minutos de vídeo e não entendeu até agora qual que é a lógica, pode sair, cara. Você não tá entendendo a lógica do negócio. É aonde é provável que a gente consiga pontos. O que deixa esse cenário? Se a gente considerar esse cenário aqui positivíssimo, né? Da gente ganhar a Bahia, ganhar a Inter em casa, ganhar tudo isso, a gente já conseguiu os pontos necessários. E aí a gente pode até botar aqui 0 contra o Corinthians, 0 contra o Atlético Paranaense, 0 até contra o Ceará, fora de casa, enfim. Com esse cenário que tá aqui do lado, o Fluminense vai pra Libertadores, ok? Com esse cenário que tá aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias. Gabriel, é óbvio que o Fluminense ganha do Flamengo, mas não vai ganhar da Chape na última rodada. Tá bom, então. Ele vai ganhar do Flamengo e não vai ganhar da Chape. Tá na Libertadores também. E lembrando, tá? Assim, é óbvio que eu tô brincando, né? Não vou nem deixar isso daqui muito tempo na tela, até pro cálculo ficar certinho. Esse cálculo que eu tô falando é o da certeza da Libertadores. Só que, quando a gente olha pra tabela aqui, óbvio que isso que não vai acontecer exatamente igual, é muito difícil que o Fluminense, depois de perder pro Fortaleza em casa, empatar com o Atlético Goianiense e perca pra Corinthians, Atlético Paranaense, Flamengo e tenha força pra ganhar o Santos fora de casa, perca pro Sport, depois vai emendar 5 vitórias em 6 jogos na reta final. Óbvio que o cálculo aqui ele não tá... Eu tô contando aonde a gente pode arrumar pontos. E há caminhos. E o segundo, isso é pro cálculo de certeza da Libertadores. É muito possível mesmo que a gente tenha G9 nesse ano. A possibilidade da gente não ter G9 é o Fluminense estar à frente do Atlético Paranaense, por exemplo, em 8º. E o Fluminense estaria entre os 8. Mas se o Fluminense ficar em 9º, é muito possível que ele vá para a Libertadores. Eu diria que hoje é 50% de chance. Chutando aqui uma estatística. Então, assim, isso é muito possível. Quando a gente olha o aproveitamento dos nonos colocados nesses anos, a gente vai vendo aqui, ó, 46% em 2016, em 2017... a gente vai vendo 47%. Vamos para pro ponto, né? 53 pontos em 2016, 54 pontos em 2017. Em 2018, 51 pontos. Em 2019, 53. Em 2020, 53. Ou seja, esse cálculo que eu fiz aqui é pro Fluminense chegar... Cadê o cálculo aí na tela? É pro Fluminense chegar a 57. Pode ter uma vitória a menos. Pode tirar a vitória. Pô, Gabriel, o Fluminense não vai vencer o Grêmio e o Juventude. O Fluminense vai tropeçar aqui contra o Juventude, vai empatar contra o Grêmio aqui. Contra eu tô botando uma derrota contra o Ceará aqui também, que poderia virar vitória, tá? O Fluminense vai conseguir um pontinho contra o Flamengo. Não, vou botar o cenário negativo, né? O Fluminense vai empatar aqui contra o Grêmio. Contra o Internacional em casa também vai ser um jogo chato e vai empatar contra o Bahia aqui. Teria 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, 25 pontos, 15 pontos, mais 3 empates. Não conseguiria. Agora, tropeçar um ou outro, ganhar do Bahia, vai tropeçar contra o Inter, contra o Grêmio, acha um pontinho aqui contra o Flamengo e empata com o Atlético Paranaense também. O cenário começa a ficar mais real, entendeu? Você tem aqui contra o Santos, contra o Sport, contra o Juventude, contra o América, contra o Bahia, contra o Chapecoense, um total de 18 pontos. Lembrando, o Fluminense precisaria na teoria de 21, né? Pra chegar a 54. 21 pontos. E tem 3 empates. Então, assim, o cenário é fluido. Isso pra chegar em 9º. Mas aí, meu amigo, pra conseguir, num cenário desse aqui, o Fluminense chegaria a 50... Chegaria a 50 e quantos pontos? Agora eu vou ter que parar pra fazer calculadora, que até eu me embolei. Num cenário desse aqui, o Fluminense chegaria a 55 pontos. Então pode até tirar aqui, ó. Não vai empatar com o Atlético, não vai empatar com o Flamengo. Teria 53. Daria pra classificar, mas num risco absurdo de não classificar. Então, assim, o cálculo é aquele. É alcançar essas vitórias aqui, ó. Ou pelo menos, se não nessas vitórias, vai ter que recuperar em outros jogos. O cálculo é esse. Pra ir pra Libertadores, tranquilo, o Fluminense precisa desses resultados aqui. Gabriel, e o Fluminense ganhou do Corinthians. Tá bom, o que dá o crédito ao Fluminense de perder pro Santos. Ganhou do Corinthians, perdeu pro Atlético, perdeu pro Flamengo, ganhou do Santos. Tá dentro do cálculo ainda. O problema é... Qual que é o problema desse cálculo todo aí do Fluminense? É que ele envolve ganhar 5 dos últimos 6 jogos. Isso seria muito difícil. O Fluminense vai precisar pontuar cada vez mais aqui contra Corinthians e Atlético para não depender de pontuação contra Internacional e Juventude, por exemplo. E claro, os empates nesses jogos que estão marcados com 0 são bem-vindos.
Eu acho que o grande cálculo é esse. Os jogos que estão com 0 aqui, o empate é bem-vindo. Obviamente, se o Fluminense estiver fazendo a parte dele nos jogos que estão marcados com 3. Ficou um pouquinho complicado, pode ter ficado, mas cálculo de números é sempre complicado. Mas tá aí. Existe um caminho, não é difícil, numericamente, falando de estatística, não é difícil o Fluminense ir pra Libertadores, não, tá? O problema é o dentro de campo, o problema é emplacar 5 vitórias em 6 na reta final. O que já com um time que vai ter ganhado quase nada antes, então já vai estar com o moral abalado. O cenário é esse, o cálculo não é tão difícil, isso daqui seria pra ficar em 6º, 7º colocado, provavelmente vai ter até G9, o cenário ainda é muito longo, eu volto na 28ª rodada, após a 28ª rodada fazendo o simulador. Até a próxima, valeu.